O Fluminense pode ter encontrado uma maneira completamente diferente de jogar. E depois do que aconteceu contra o Palmeiras, existe uma decisão que o Marcão precisa tomar que pode definir muito mais do que simplesmente a escalação para o próximo jogo. Que aquilo que fez o Fluminense melhorar tanto também pode se transformar em um problema. E é justamente aí que começa uma das decisões mais interessantes desse momento no tricolor. Contra o Palmeiras, vimos algo que fazia tempo que o torcedor não enxergava com tanta clareza. Um Fluminense querendo a bola. Um time com jogadores próximos, movimentação no meio-campo, presença ofensiva e, principalmente, coragem para ocupar o campo adversário. Não foi simplesmente uma questão de resultado. A maneira como o Fluminense jogou chamou a atenção. E agora surgiu uma informação ainda mais importante. Segundo a informação repercutida sobre o trabalho da comissão técnica, aquilo que Marcão apresentou contra o Palmeiras não teria sido pensado apenas para aquela partida. A estratégia também serviria como uma espécie de preparação para enfrentar um Independente Rivadavia. E isso muda bastante a maneira de interpretar aquela atuação, porque significa que talvez não tenhamos visto apenas uma solução para um jogo específico. Podemos ter visto o começo de uma nova ideia. Só que existe um problema. E talvez seja justamente esse problema que Marcão precise resolver antes de colocar novamente esse Fluminense em campo. O Independente Rivadavia possui uma característica que precisa ser respeitada: possibilidade de atacar os espaços em velocidade. E quando você olha para a maneira como o Fluminense pretende jogar, percebe imediatamente onde está o conflito. Para repetir aquela atuação, o tricolor precisa adiantar suas linhas, precisa colocar jogadores no campo adversário, precisa aproximar o meio-campo do ataque, precisa pressionar, e quanto mais jogadores você coloca na frente, mais espaço naturalmente aparece atrás. Não existe mágica. Quando um time assume o controle da partida e tenta sufocar o adversário, ele também assume riscos. E aí está a decisão. Marcão deve manter aquilo que funcionou ou adaptar o Fluminense por causa das características do adversário. Porque existe uma tentação muito grande depois de uma boa atuação. Repetir tudo, mesmos jogadores, mesma estrutura, mesma postura, e existe argumento para isso. O próprio trabalho contra o Palmeiras já teria sido realizado pensando também no confronto seguinte, e a avaliação interna teria sido positiva. Então por que mudar? Talvez a resposta esteja justamente na maneira como o Fluminense reage quando perde a bola. Esse pode ser o verdadeiro segredo. Não necessariamente deixar de atacar, mas impedir que o adversário transforme cada recuperação de bola em um contra-ataque perigoso. Quando o Fluminense perde a bola no campo ofensivo, a primeira reação precisa acontecer imediatamente. Perdeu, pressiona. O jogador mais próximo encurta. O meio-campo fecha a linha de passe. E a defesa precisa estar preparada para controlar o espaço que ficou atrás. Se isso funcionar, Marcão pode conseguir algo importantíssimo: manter o Fluminense agressivo sem transformar o jogo em uma sequência de contra-ataques. E aí alguns jogadores passam a ser fundamentais. Martinelli e Hércules ganham enorme importância nessa dinâmica. Ganso também, porque quando o Fluminense consegue manter a posse com qualidade, aproxima seus jogadores e evita erros simples no meio-campo, diminui as oportunidades para o adversário correr. E existe outra questão importante: os pontas. Canobi e Soteldo oferecem características que podem ser extremamente úteis nessa proposta. Soteldo consegue partir para cima da marcação, quebrar linhas e criar superioridade individual. Mas existe uma cobrança importante: objetividade. Não adianta superar o primeiro marcador e reiniciar a jogada. O Fluminense precisa transformar a vantagem em oportunidade. Driblou, acelera, cruza, finaliza, encontra o passe. Porque contra um adversário esperando uma recuperação de bola para acelerar, cada posse desperdiçada pode virar exatamente o jogo que o rival deseja. E talvez por isso essa partida seja tão importante para Marcão. Não apenas pela classificação,
mas para descobrirmos se aquilo que vimos contra o Palmeiras realmente representa uma mudança. Uma boa atuação isolada pode acontecer. Duas atuações mantendo os mesmos conceitos começam a indicar outra coisa: trabalho, identidade, evolução. E existe ainda a questão da defesa. Thiago Silva naturalmente aparece como referência, mas existe dúvida sobre quem deve formar a dupla de zaga. E essa escolha não envolve apenas capacidade defensiva. Se o Fluminense pretende construir desde trás, manter posse e jogar com suas linhas mais altas, qualidade na saída de bola também passa a ser fundamental. Uma saída errada pode deixar o adversário praticamente de frente para a defesa. Por isso, essa escalação precisa ser analisada como um conjunto. Não basta escolher os melhores nomes individualmente. Marcão precisa escolher jogadores compatíveis com a maneira que pretende jogar. E é exatamente isso que deixa essa partida tão interessante. Porque durante muito tempo o torcedor reclamou de um Fluminense previsível, pouco agressivo e incapaz de transformar posse em domínio. Agora aparece uma possibilidade diferente, mas junto dela aparece o risco, e talvez esse seja o preço que o Fluminense precise aceitar para voltar a ser protagonista dentro das partidas. Porque existe uma diferença enorme entre jogar para não perder e entrar em campo para controlar o adversário. O Fluminense parece querer novamente a segunda opção. Agora precisamos descobrir se consegue sustentar. Se Marcão repetir a estrutura, mantiver Ganso participando da construção, conseguir aproximação no meio e fizer o time pressionar imediatamente depois de perder a bola, talvez aquela atuação contra o Palmeiras não tenha sido uma exceção. Talvez tenha sido o começo, mas se o time perder bolas perigosas e permitir que o Rivadavia encontre campo para correr, aquilo que hoje parece ser a solução pode rapidamente se transformar no maior problema da partida. É exatamente por isso que essa decisão é tão importante. Marcão encontrou o caminho? Ou aquilo que funcionou contra o Palmeiras ainda precisa de ajustes antes de se transformar definitivamente na cara do Fluminense? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Se você fosse o Marcão, repetiria a estratégia que funcionou contra o Palmeiras ou faria mudanças pensando nos contra-ataques do Rivadavia? Deixa aí os comentários. E se você quer acompanhar tudo sobre o Fluminense, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque teremos muito assunto importante nos próximos dias.